E aí, minha gente, de volta com mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar sobre a coleção da Salvat, da Espada Selvagem de Conan. Há mais de uma semana atrás apareceu uma imagem de um volume da Espada Selvagem de Conan, que possivelmente seria de uma coleção que iria sair aqui no Brasil. Depois a editora Salvat lançou uma nota no Facebook da editora confirmando que ela está fazendo um teste para esse quadrinho aqui, para trazer a coleção da Espada Selvagem de Conan. E pelo que ela anunciou, o primeiro volume vai sair por R$ 9,90. Ele vai trazer o arco A Cidadela dos Condenados e vai ter 5 histórias em um encadernado de 140 páginas. Essa coleção ela já havia sido lançada na Espanha e lá ela teve 91 edições, ou foram 90 edições. Alguns sites que eu vi essa notícia sendo publicada, eles não entraram em acordo com a quantidade de volumes, mas é aproximadamente isso. E aqui no Brasil ela está programada para ter 70 edições. Pelo que o pessoal da Salvat colocou na nota que eles divulgaram no Facebook, eles estão dizendo que essa coleção ela vai sair somente em algumas cidades que foram selecionadas. Por essa palavra selecionada você pode traduzir o eixo Rio, Minas e São Paulo, que é uma coisa que é meio chata. Eu tenho certeza que quem já ouviu alguns vídeos meus deve ter percebido que eu tenho um sotaque nordestino. Eu não vivo nessa área aí, nessa região, e a distribuição aqui é um pouco complicada. Ela não é tão ruim quanto em outros lugares, e também eu não vou ficar fazendo drama com isso. Não tô aqui pra ficar reclamando. A maioria do material chega perfeitamente normal, mesmo que atrase. Se a gente tá falando, por exemplo, da Panini, então é normal ter atraso. Mas essas editoras, quando fazem esses testes de lançar volumes em algumas cidades, elas deveriam pelo menos considerar lançar na maioria das capitais, para ter até uma resposta melhor e também dar oportunidade de um público maior experimentar o material deles para avaliar se vai ser feita uma coleção em cima disso ou não. Tirando essa nota que o pessoal da Salvat divulgou, eles não colocaram nada no site, até porque ainda está num período de testes, então eles não vão anunciar nada oficialmente, nem no site e nem em redes sociais. Mas por enquanto também não ficou bem determinado em que cidades eles fizeram esses lançamentos do primeiro volume. E no geral é aguardar. Nos Estados Unidos essa coleção foi lançada com volumes de 500 páginas, o que não daria para fazer aqui. Aqui no Brasil, como eu disse, o volume vai ter 140 páginas. A primeira edição vai ter 5 histórias. Pelo que eu vi do pessoal que já fez resenha do primeiro volume em canais do YouTube, o papel dela vai ser offset. Eu acho que, apesar de que seria melhor ela lançar em LWC, acho que não vai estragar tanto assim, não vai ficar ruim mesmo nesse tipo de papel. E também ela vai vir com materiais extras, textos, matérias que acabam dando qualidade para a revista. O acabamento também está muito bom. É encapadura com formato grande, maior do que as encadernações de quadrinhos de super-heróis na Salvat. E no geral a edição tá muito boa. Engraçado isso tudo, apesar de ser óbvio que eles têm que colocar a coleção em fase de testes, é você perceber que por trás disso tem a ideia de ver se vai dar certo, tentar saber se isso vai vingar, quando na verdade é óbvio para qualquer leitor de quadrinhos que conheça o mínimo dessa fase do Conan que não há como essa coleção dar errado aqui no Brasil. É óbvio que ela vai continuar, e esses volumes, mesmo que a gente saiba que vão sair com preço caro depois da fase de testes, essa série tem tudo para dar certo aqui no Brasil. São milhões de fãs espalhados pelo país. Aquele pessoal que pegou mesmo no começo da fase da revista do Conan publicada pela Abril na década de 80,
Se eu bem me lembro, em 1984 começou a fase. Essa fase é bem extensa, é bem famosa pela qualidade dela, que é absurda. Os roteiros de Roy Thomas ficaram famosos dentro da Marvel, dentro desse próprio estilo de capa e espada, desse próprio estilo de histórias de aventura, de guerra, de bárbaros. É uma das fases mais lembradas até hoje e comemoradas pelos fãs. Todo mundo diz que está no mesmo nível do material original do Robert Howard. E quando você se lembra que ela foi desenhada por gente feito John Buscema, Alfred Alcala, Barry Windsor Smith, Ernie Chan e vários outros artistas que tem um traço espetacular. Eu não me lembro se chegou a ter uma história desenhada por Frank Frazetta, mas eu acho que os desenhos dele também constam na série. E também tem outros artistas como o Esteban Maroto, que participaram de alguma história do Conan, mesmo que poucas, mas participou. E o nível dessa revista, como eu disse, é espetacular. O roteiro, o desenho é uma coisa para ficar na história. Você pode ter certeza que dentro das fases longas que são lembradas nos quadrinhos, dependendo de ser quadrinho japonês, quadrinho europeu, americano, Conan é sempre citado. Essa fase da Espada Selvagem é sempre citada como uma das melhores e mais prolíficas, que manteve a qualidade do começo até o fim. E na verdade ela foi melhorando, ela só foi ficando cada vez melhor com o tempo. Então essa fase aí realmente é digna de uma coleção. O engraçado é que se você pegar a maioria das coleções, você vai ver que são poucas as revistas ali que valem a pena ser compradas de verdade. Que você vai comprar uma coleção, por exemplo, a do Batman, nem todas as histórias vão ser boas, mas e também em geral as outras coleções de quadrinhos de capa vermelha da Salvat, da Eagle Moss. Mas o que acontece é que no caso do Conan, todas elas acabam sendo boas, então não tem como errar. Nenhum volume que você comprar vai sair ruim ou vai sair com histórias de qualidade baixa. Então não só essa coleção tem tudo para dar certo, como ela tem tudo também para se tornar a melhor coleção completa nesse estilo de publicação que eles importaram para cá, de lançar em coleções gigantes com 60, 70, até passando de 100, 120 volumes. Essa aí vai se destacar e vai ser colocada acima de todas as outras. O problema, como todo mundo sabe, é aquela velha história: comprar quadrinhos aqui no Brasil nunca foi uma coisa barata, e quando era barato eles vendiam quadrinho cortado, mutilado, para reduzir o custo-benefício, pelo menos pro leitor, e o custo para eles também. E quando você fala em coleções é pior ainda, porque para você encaixar no seu orçamento uma coleção de 70 volumes não é nada fácil. Eu acho até que a Salvat ela poderia ter colocado mais páginas, e deveria ter colocado mais páginas na revista. Eu acho 5 histórias por edição, somente 140 páginas no preço, pelo preço que ela deve ficar, alto demais. Não vai ser uma coisa muito viável. O primeiro volume, como de costume, a gente sabe, está sendo lançado a R$ 9,90. Possivelmente o segundo vai sair a R$ 19,90, depois R$ 29,90. E quando o preço estabilizar, a gente vai saber a facada que vai ser o preço de cada volume em diante. Mas quando você olha para o número e vê 70 edições, aí você pode até pensar, mas a coleção que foi publicada lá fora, europeia, é até maior, são 90 ou 91 edições. Só que 70 edições também não é nada barato, nada que vai ser fácil de encaixar no orçamento. Você pegar e fazer o planejamento na ponta do lápis, vai ver que o preço final vai sair absurdo. Outro problema que serve de antecedente para o caso das coleções aqui é que a Salvat já tem algumas coleções que ela lançou. Todo mundo já reclamou muito, já sabe o histórico da Salvat de ficar colocando aumentos cada vez
mais sem noção no preço de capa da revista. E até se tornar uma coisa insustentável. E Conan não deve deixar de seguir o mesmo exemplo, o que aconteceu com as outras coleções. E como a gente sabe que a Salvat não negocia com essas empresas feitas a Amazon, você não encontra encadernados da editora à venda em sites com descontos. Algumas pessoas até, por exemplo, quem tem canal no YouTube ou site, até noticiam que existem promoções para ele, você pegar um volume da Salvat por R$16,90, R$19,90, mas esse tipo de coisa é localizado, é espaço, é só para aquela região ali onde o cara teve a sorte de encontrar algum volume por um preço mais baixo. E no geral você não vai encontrar isso em lugar nenhum desse jeito. Você vai numa livraria Cultura, você não vai encontrar os volumes da Salvat a preço baixo, nem em site, nem em promoções. Muitas vezes quando a Amazon faz promoções não tem volumes da Salvat, possivelmente porque a própria Amazon não deve trabalhar com material da editora. E o que pode ser uma alternativa para isso de verdade é uma assinatura. A assinatura geralmente eles dão um desconto bom. Se você parar para pensar pela quantidade de volumes, vai ficar uma coisa muito difícil de se adquirir. E fazendo uma assinatura pode ser que reduza bastante o preço e acabe compensando. Essa notícia da coleção do Conan ter chegado aqui no Brasil é uma notícia excelente. Quem conhece essa fase do Conan deve saber que ela é muito esperada, que ela é muito aguardada. Muita gente devia estar agora comemorando, mesmo quem não sabe. Quem já conhece deve estar comemorando com certeza, apesar de que a gente nunca pode comemorar por completo por causa do resultado dos preços aqui, que sempre acaba desmotivando. Mas pela qualidade dessa revista, por você saber que ela está voltando depois de tanto tempo e sendo publicada de um jeito que ela merece, com todo o refinamento, é uma coisa realmente para se comemorar. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço que viram o vídeo. Na medida que for saindo notícias sobre essa coleção do Conan, eu vou fazer outros vídeos. Quem sabe até fazer mais posts no meu blog. Fique no aguardo de mais vídeos para falar sobre esse assunto. E até a próxima.